De acordo com um antigo mito grego, a esfinge de Tebas observava atentamente cada viajante que passava pela cidade e a ele apresentava um misterioso ultimato: decifra-me ou te devoro. Assim, aquele que se deparava com a esfinge restava tentar decifrar um enigma ou pagar com a própria vida. Somos desconhecidos de nós mesmos. Não cumprir o que está estabelecido na essência é praticar a iniquidade. Viemos com a vontade divina expressa em nossa essência. E devemos colaborar nesta materialização ou estaremos indo ao oposto daquilo que houvera sido determinado em nosso espírito. Afastar daquilo que somos trará consequências terríveis à alma. E a equidade é o oposto, é quando deixamos fluir colaborando no processo. Viemos à existência para cumprirmos este propósito. E quando nós agirmos contra isto teremos problemas. E este manuscrito supostamente de autoria de Enoque, apesar de ser uma compilação, atribui-se a ele o conteúdo e os mistérios do livro de Enoque, um apócrifo rejeitado pelos sistemas religiosos. Mas é revelador e traz verdades esclarecedoras acerca da busca da alma por consciência de si mesmo e do encontro com a essência crística. O que somos? Você já pensou nisso? Na verdade, foi buscando respostas que o autor encontrou um mais excelente caminho e o seguiu. E uma luz que se manifestava o fez renunciar a um agregado de ideias e conceitos religiosos e corrupto ao entendimento. E assim, foi conduzido a uma compreensão. Revelou o entendimento de uma das fases mais críticas da caminhada espiritual: o da soberba da vida. Durante anos pesquisou vários livros e manuscritos apócrifos e muitos deles o impressionaram. Mas nenhum outro impressionou tanto como o manuscrito de Enoque. Tornou então um profundo pesquisador de suas mensagens. O que Enoque queria nos transmitir? Será que de fato existirão anjos que caíram do céu? E os gigantes, seriam reais? Fomos doutrinados a mistificar tudo aquilo que não compreendemos. Mas o que as antigas culturas quiseram nos transmitir como mensagem codificadas? Enoque em suas entrelinhas tentou nos mostrar a luta da alma contra um ego alimentado pela soberba. Encontrado em Qur'an, este manuscrito mudou e destruiu muitas das crenças. Nos faz ver a espiritualidade de forma diferente. Assim tornou um profundo pesquisador de seus textos e mensagens. E muita coisa tem descoberto. Agora disponibiliza em seus livros, onde traz partes dessas revelações e são esclarecedoras para todos quantos, sinceros, estão dispostos a buscarem a verdade e a consciência de sua própria essência. A busca do eu interior e o encontro com a essência crística. O livro revela um dos períodos mais importantes da alma que transita em busca por consciência. Revela o estado caótico da psique mental condicionada aos sistemas. O poder das influências. Da síndrome pelo poder. E por fim, o encontro do Deus que habita em nosso interior, o qual expressa em nossa essência a sua vontade e por final nos faz conhecer o paraíso. Um lugar onde se encerra um estado mental de paz e protegido das influências externas. Somente quando conquistado, poderemos prosseguir em segurança. Os enganos e mentiras de um mundo externo são corruptores e põem a alma na perdição eterna. Por esta razão, antes de prosseguir teremos que alcançar o paraíso. Aborda um pouco daquilo que vê como proposta contida no livro de Enoque, onde ele narra um dos períodos mais desafiadores da alma. Vencer seu ego que se agiganta e a soberba que o alimenta. Se este assunto te atrai, sejam bem-vindos. O livro, apesar de apresentar uma linguagem totalmente estranha, onde usa de alegorias, metáforas e símbolos, isto pode dificultar ainda mais a sua compreensão. Mas quando interpretados, o livro se mostra esclarecedor. O véu se abre tornando claras suas mensagens e seu conteúdo. Infelizmente, buscando compreendê-los, muitos criaram fábulas e mitos. Teorias da conspiração surgiram de todos os lados. Mas a verdade é que o manuscrito encerra em si a psique da alma. A estrutura pensante que se estabelece na perversidade. Fala da ascensão da alma na busca por consciência de si próprio e os desafios de um ego que se alimenta da soberba da vida se transformando num superego. É a jornada da alma em seu período mais crítico e decisivo na busca pelo eu, a essência interior. E o encontro com um caminho novo.
Este é o enredo principal do manuscrito. Estamos sendo devorados em nossa humanidade pela soberba da vida. E nem nos damos conta disto. Uma fome insaciável e devastadora tornam os homens gulosos pelo poder. Vale tudo nesta competição cujo objetivo é estar acima dos demais. Isto vai minando e extinguindo tudo que há de valores humanos no indivíduo. Pouco a pouco vamos deixando de ser humanos para se transformar em uma criatura bizarra, grotesca e perversa. Pouco a pouco aquilo de humanos que trazemos vai sendo extinto e devorado. E transforma os homens em cruéis seres capazes de destruir tudo à nossa volta para se sustentar no poder. E Enoque fala sobre isto. Este é o assunto principal desta edição. Quando o profeta fala de gigantes, na verdade, está falando de um superego que cresce e se multiplica desenfreadamente. Alimentado pela soberba da vida, Nefilins. Os considera um arquétipo mental devastador para a humanidade existente em cada um de nós. Há mais de 50 anos, uma pedra foi atirada por este pastor beduíno para dentro de uma caverna que resultou no que alguns têm chamado de a maior descoberta arqueológica do século XX. O beduíno que ouviu a pedra quebrar um vaso de barro. Investigando isso, encontrou os primeiros rolos de uma coleção que veio a ser chamada de rolos do Mar Morto. Estes rolos têm chamado a atenção e criado controvérsias tanto nos círculos acadêmicos como na mídia em geral. Entre o público há bastante confusão e desinformação. Circularam rumores sobre uma grande tentativa de ocultar os fatos, motivada pelo temor de que os rolos revelassem fatos que minariam a fé tanto de cristãos como de judeus. Mas, qual é o verdadeiro significado desses rolos? Depois de mais de 50 anos, será que se podem saber os fatos? O que são os rolos do Mar Morto? Os rolos do Mar Morto são antigos manuscritos judaicos, a maioria deles escrita em hebraico, alguns em aramaico e uns poucos em grego. Muitos destes rolos e fragmentos já têm mais de 2000 anos, remontando ao período antes do nascimento de Jesus. Entre os primeiros rolos conseguidos dos beduínos havia 7 manuscritos extensos em vários estágios de deterioração. Na pesquisa de mais cavernas, encontrarão-se outros rolos e milhares de fragmentos de rolos. Entre os anos 1947 e 1956, descobriram-se ao todo 11 cavernas com rolos perto de Qumran, junto ao Mar Morto. Enoque foi mencionado em muitas tradições judaicas e cristãs. E é considerado o autor do livro de Enoque, também chamado de Escriba do Julgamento. Apesar do mesmo ser uma compilação. Na verdade, um manuscrito é um texto copiado que não vem diretamente do autor. De acordo com a tradição escrita hebraica denominada Tanakh, relatada no livro bíblico de Gênesis nos versos 22 e 24 do capítulo 5, Enoque teria sido tomado por Deus para que não experimentasse a morte e na certa fosse poupado do dilúvio. Há aspectos extraordinários no relato de sua história, que diz que ele andou com Deus e não teria morrido, pois Deus para si o tomou. Estes relatos foram a origem de muitas fábulas e midrashim, estudos rabínicos mais aprofundados, de sábios judeus ao longo de séculos. Muitos deles incomodados com o fato de Enoque apenas viverá 365 anos, uma curta duração para a época, de acordo com Gênesis. Relacionados a este personagem existem também os livros apócrifos pseudoepígrafos, Livro de Enoque e o Livro de Enoque II, que fazem parte do cânone de alguns grupos religiosos, principalmente dos cristãos da Etiópia, porém rejeitados pelos cristãos do Ocidente, segundo eles, por não terem sido inspirados pelo Espírito Santo e pelos hebreus, por serem particularmente incômodos do ponto de vista político. Todavia, a Epístola de Judas, no Novo Testamento Bíblico, menciona expressamente o livro de Enoque, nos versos 14 e 15.